vamos já saltar para o terceiro bloco e vamos dar aqui no momento voz cidadão, vamos dar a oportunidade ao público para falar. Faço-vos um apelo a que quem esteja cá a apoiar um partido que tente, obviamente não vamos fiscalizar isso, mas que tente dar a oportunidade a quem ainda tem dúvidas em quem votar, que possa fazer também as suas questões. Vamos compilar as questões, peço que os candidatos aqui na mesa que as anotem, para depois responder. Como não temos muito tempo, vamos ter cerca de 2 minutos para cada candidato responder às várias questões. Vamos ver quantas questões existem, mas peço que as anotem. Quem tem questões, por favor, braço no ar. Começamos, se calhar, aqui à frente. Força. E peço que as questões sejam breves, por favor, porque já vamos um pouco atrasados. Okay. A minha pergunta é como em concreto é que vão baixar as rendas em Lisboa? Muito obrigado pela tua questão. Força, passa só o microfone aqui para o jovem da frente. Pronto, a minha questão não tenho propriamente uma questão, eu queria só dar um elogio ao Paulo Moacha, porque eu não tenho um partido de eleição sempre. Estou muito convencido, acho que vou votar no Mas Livre. é uma Obrigado. questão, se não for questão, não pode ser. Hã? Se não for questão, este é o momento das questões. Imagina, eu não sabia que ia ser questões, eu achava que íamos dizer qualquer coisa, mas sendo assim eu passo só a mensagem. Vá. Parabéns. Muito obrigado. Temos ainda temos aqui nesta fileira, depois aqui atrás. Temos aqui, força. Peço que sejam breves. Enquanto aluno universitário, acho que toda a gente concordar que basta olhar para as salas de aulas, basta olhar para os professores e professoras e reconhecer que há uma falta de representatividade. Eu posso contar pelos dedos colegas negros e negras que, não só na faculdade académico, sim, basta olhar para as cabeças quantas Inclina o microfone, sim, e encosta mais. Sim, sim, ok. Nunca tive na faculdade um professor ou uma professora negra e eu queria tentar perceber que tipo de políticas é que vocês apresentam e os vossos partidos para garantir que, de facto, toda a gente em Portugal tem acesso às mesmas oportunidades. Muito obrigado. Podes passar aqui ainda nesta fileira. Depois temos ali. Peço que sejam muito breves nas vossas questões, porque ainda temos pessoas também lá atrás que querem fazer as suas. Boa tarde. A minha questão era mais direcionada para o PSD, de resposta aqui para o PSD, para o Alexandre Poço. Eu queria perguntar o que é que Rui Rio, na condição de primeiro-ministro, dizendo que queria privatizar a TAP, queria perguntar aqui o que é que Rui Rio, enquanto primeiro-ministro, iria responder a todos os credores da TAP, que foi uma coisa que não disse, o que é que ele iria dizer, e se Rui Rio aquilo que queria era beneficiar privatizando-a, a TAP, e prejudicando as outras todas que estariam agarradas à TAP enquanto credoras. E a segunda questão era, o PSD sendo um partido que diz tão preocupado com os jovens, eu gostaria só aqui de perguntar que quando Rui Rio diz que não se importa que o primeiro salário e o segundo salário de um jovem seja muito baixo, eu queria perguntar se é esta preocupação que o PSD perante os jovens em Portugal. Obrigado. Peço mesmo que as questões sejam muito curtas, porque temos muitos braços no ar e não queremos cortar. Questões curtas. A minha questão é direcionada ao Chega e será muito sucinta. Eu queria perguntar o porquê da ausência da juventude partidária enquanto sua presidente, Rita Matias, e vou perguntar também se já estão a fazer um cerco às mulheres dentro do vosso partido. Porque um programa de governo que onde fala das mulheres unicamente uma vez, que é para formarem família como seres procriadores, também já não têm direito a fazer política. Obrigado. Direto ao assunto. Vou tentar ser direto, Francisco. Muito boa noite a todos. Obrigado à UEL e à FDL pelo evento, nas pessoas dos seus presidentes.
Eu faço duas questões relativas ao ensino superior. A primeira é relacionada com a suborçamentação crónica do ensino superior, que faz com que este seja, às vezes, visto obrigatoriamente como um negócio pelas escolas e pelas universidades, porque têm de subir os preços, cobrar emolumentos, etc. E, ao mesmo tempo, não podem investir nas infraestruturas, nos recursos humanos, entre outras coisas. Isto também lida depois com a questão da norma travão, que impede as faculdades de investirem em recursos humanos mais do que 3 ou 5%, consoante haja um parecer favorável ou não do Ministro. E a segunda questão é relacionada com o RGES, o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, perceber quais seriam as reformas e, designadamente, se acham que deve haver um controle maior da legalidade dos atos das universidades e também se acham que pode haver uma alteração da orgânica, porque não faz sentido que num Conselho Geral da Universidade só tenha 6 discentes em 35, por exemplo, e não me faz sentido que um reitor possa esvaziar de competências órgãos como Senado e Conselho Geral. Estas questões não são direcionadas pelas funções que atualmente exerce, mas deixo ao Francisco que as direcione. Ok. Todos os partidos, peço que anotem, poderão depois responder. Braços no ar. Ok, há muitos braços no ar. Peço, por favor, a quem esteja aqui com um partido que se puder, deixe essa possibilidade também para pessoas que querem fazer questões. Força. Boa noite. Eu quero fazer duas questões. A Faz. primeira vai diretamente para o Partido Socialista. Eu quero saber se realmente vocês têm uma opção clara para o país, tendo em conta que tiveram estes anos todos só a falar e não fazer nada. Eu acho que os portugueses precisam de soluções e não de conversa fiada, que é o que vocês fazem. Segunda questão. A segunda pergunta é para o Partido Chega. Quer fazer a questão que como é que é um partido que defende penas de morte, castração química, prisão perpétua e sabendo que a Constituição da República Portuguesa condena viamente esses atos. Obrigado pela questão. Peço mesmo que sejam muito sintéticos, já são 10 horas. Posso fazer mais uma? Força. Posso? Eu tenho duas perguntas. A primeira é para o Bloco de Esquerda e para o PCP especificamente. Se dentro das vossas linhas ideológicas consideram que os resultados eleitorais podem ser uma mensagem contra as vossas políticas nos últimos 5 anos ou 6 anos de colaboração com o PS. Claro que isto é subjetivo, mas pronto, era só essa pergunta. E a segunda pergunta era para o Gonçalo Sousa. Se já se cultivou hoje e se uma pessoa que tem um canal de YouTube, que entre outras coisas diz, e cito, peço desculpa, mas vou ter que dizer um palavrão, Joacine, a filha da puta, Salazar faz muita falta, Paulo Rangel é gay, entre outras coisas, se acha que está na profissão certa, se calhar devia ir para o Júlio de Matos ou assim. Obrigado. Obrigado. Vou reforçar, peço que as perguntas sejam, sobretudo, perguntas, ok? Como começámos pela Leonor, vamos ter que acabar para o outro lado, pelo Gonçalo, por isso, nesta ronda, voltamos a começar pela Leonor. Leonor, força. Bem, obrigada por todas as questões. A primeira questão sobre, tentando ser rápida para tocar em todos os pontos, sobre baixar as rendas em Lisboa. A questão da habitação tem sido uma questão central e foi uma questão que debatemos muito nestas últimas eleições autárquicas aqui na cidade, até porque é um dos grandes flagelos que nos atinge, é a impossibilidade de quem se desloca para a cidade, para aqui estudar, por um lado alugar um quarto, ou mesmo para quem cá vive, comprar uma casa tornou-se numa miragem. A nossa geração vê esse futuro coartado pelo preço da habitação. E por isso é que nós temos uma proposta bastante abrangente neste sentido, que é a criação de um Serviço Nacional de Habitação. Este visa, por um lado, responder aos problemas dos mais jovens, combater despejos e, ao mesmo tempo, queremos aumentar o tempo mínimo, regressar aos 5 anos para o tempo mínimo dos contratos e alargar muito o nosso parque público habitacional, porque da nossa perspectiva a única forma de controlar rendas, a única forma de garantir que todos têm acesso ao direito à habitação é com um parque
habitacional público, aliás, como existe em muitos países da Europa, o nosso é apenas de 2%, queremos aumentá-lo com rendas acessíveis. No que toca, por exemplo, à questão do ensino superior, graças à diminuição da propina que a esquerda conseguiu trazer, hoje, na verdade, a habitação acaba por ser o maior custo fixo de frequência no ensino superior, particularmente nas cidades de Lisboa, no Porto e até em Coimbra já. O que nós temos visto é que faltou uma resposta no âmbito das residências. Nós propomos um alargamento, um programa nacional de residências públicas que não acabem como foram, por exemplo, as residências da nova SBE, que foram dadas a privados e cujos preços absurdos chegavam aos 500 euros. Estas são algumas das nossas propostas para resolver a crise habitacional aqui em Lisboa. Quanto à suborçamentação do ensino superior, é uma questão fundamental. Nós, aliás, temos proposto que se pudesse dar 3% para o ensino superior e para a ciência. Precisamos de um programa plurianual que seja estável e que permita às instituições de ensino superior deixarem de estar dependentes do pagamento de propinas como estão agora. Precisamos que a ciência, os professores, os funcionários que constituem as nossas faculdades e instituições de ensino superior sejam pagos salários dignos, que existam carreiras estáveis e contratações para quem faz a ciência e para quem faz o ensino. Essa continua a ser a grande inovação que o nosso país precisa. Tal como quando falamos do RGES, temos vindo e fomos sempre apoiantes de que se revogue o RGES. É preciso que a democracia volte ao espaço da faculdade, que os alunos voltem a ter uma voz ativa e que não se deixe as decisões fechadas para conselhos externos e que nada dizem às pessoas que fazem a faculdade todos os dias. E terminando, que já não tenho muito tempo, é muito importante e nós temos vindo a bater-nos por estas questões fundamentais do trabalho, da educação, da habitação e da saúde. É preciso abrir um novo ciclo de compromissos à esquerda, é isso que queremos fazer, que dê um programa de estabilidade para o país para os próximos 4 anos e que seja com toda a esquerda e que seja possível fazê-lo após estas eleições. Para isso, queremos continuar a ser a terceira força política, queremos derrotar a política do ódio feita para os poucos e, por isso, dia 30... tenho de deixar o apelo, o voto só pode ser no Bloco de Esquerda. E obrigada. Obrigado, Leonor, pelo cumprimento do tempo. Recordamos mais uma vez que isto é a última ronda, serão 3 minutos a cada. Poderão responder às perguntas, abordar todas as áreas que entenderem e os programas as medidas do vosso programa eleitoral, seja de saúde, economia, cultura, educação, tudo o que pretenderem abordar, mas sintetizar isto nestes 3 minutos. Livre, força. Ok, obrigado pelas perguntas, são bastante amplos os temas, mas tentarei responder a tudo. Baixar as rendas em Lisboa ou no centro das cidades, enfim, não há uma medida que possa fazer isto, porque isto tem que ser, tem que ser uma série de políticas que sejam aplicadas, não só pelo Estado Central, como também pelas autarquias. Desde logo é importante o combate à especulação imobiliária, que é o principal fator que faz subir o preço das casas, e temos que também, como eu disse já, aumentar aquilo que é a habitação pública, porque isso é uma forma de garantir que há a possibilidade das pessoas que têm rendimentos mais baixos, e por exemplo em Lisboa nós não estamos a falar sequer das pessoas que têm rendimentos mais baixos, também estamos a falar das pessoas que têm rendimentos médios. A classe média também não consegue viver em Lisboa. E portanto nós não queremos uma cidade que seja apenas para milionários ou para as pessoas ricas que têm dinheiro para pagar as rendas. É preciso garantir que é uma cidade que é transversal também em termos de rendimentos. E por isso também a proposta de apoio à compra de casa, que eu considero que é bastante importante para os jovens, porque um dos principais problemas dos jovens é não terem o valor para dar para a entrada da casa, não é? Que é um valor bastante substancial e, portanto, é o primeiro entrave, e depois muitas vezes não conseguirem a aprovação do crédito. E com este programa nós podemos precisamente colmatar isso, permitir que o Estado comparticipe esta entrada na casa, permitir que o Estado seja também o fiador da compra da casa. Se o crédito não for pago, o Estado fica com o imóvel e pode também vendê-lo ou pode utilizá-lo em programas de renda acessível. Depois, sobre a questão da suborçamentação crónica do ensino superior, os problemas de suborçamentação só têm uma solução, que é orçamentar verbas suficientes para que os serviços públicos possam funcionar. E o ensino superior é fundamental. Aquilo que nós temos defendido é que Portugal deve adotar um modelo de desenvolvimento que é uma economia do conhecimento. Isto implica nós apostarmos no ensino superior, porque o ensino superior, o nível de escolaridade da população, é o indicador que está
mais diretamente correlacionado com a riqueza de dado país. E, portanto, isto os estudos mostram, e, portanto, só nós apostando em novas gerações, apostando na formação das pessoas, podemos também ajudar enfim, o nosso modelo económico a funcionar de uma forma mais justa e termos também, em consequência, mais recursos, porque se tivermos rendimentos mais elevados, também iremos conseguir, o Estado vai conseguir arrecadar mais impostos, porque quem recebe mais deve continuar a pagar mais, e isso também é importante. Relativamente à questão do RGES, aquilo que o LIVRE defende é a sua revisão de forma, enfim, a melhorar aquilo que é a democracia na eleição dos órgãos, aumentar a representatividade dos estudantes, dos trabalhadores e dos docentes. Depois, sobre também a questão da representatividade. Esta é também uma questão essencial. Peço que concluas também. Vou tentar então ser sucinto nesta questão. A questão da representatividade é também essencial e nós vemos também no ensino superior várias, enfim, enquanto eu estava aqui na Faculdade de Direito, o número de mulheres era sempre superior ao número de homens no curso, mas depois nós olhávamos para o corpo docente, não sei se isso ainda continua a ser, mas o corpo docente era esmagadoramente masculino. E, portanto, nós precisamos de reconhecer que nestas questões, tanto as questões de género, como as questões étnico-raciais, como as questões de orientação sexual ou identidade de género, há um passado que tem ação ainda no futuro e que faz com que estas pessoas estejam sucessivamente em situação de desvantagem. E, portanto, aquilo que o Estado deve fazer para atingirmos uma igualdade efetiva é ter políticas específicas para estas pessoas que lhes permitam aceder àquilo que são os serviços essenciais. Obrigado e peço desculpa pelo tempo. Passamos aos 3 minutos finais da CDU. Tentando muito rapidamente, a questão da habitação, o direito à habitação é algo que está posto em causa nos dias de hoje e a CDU compromete-se em defendê-lo. A lei dos despejos, e aliás na ronda das perguntas foi colocada, não é por nada que é apelidada de Lei Cristas por parte do CDS, pronto, e comprometemos-nos, e é uma das nossas propostas, revogar esta lei, a lei que despejou tantos milhares de famílias e jovens para o olho da rua. É nosso objetivo revogá-la, não foi possível por causa do voto contra do PS, neste caso, não é? Nesta última legislatura, mas também colocamos aqui um combate feroz à especulação imobiliária. Esta que atirou também os preços das casas para níveis impossíveis para muitas famílias e muitos jovens ao longo dos anos. Cada vez mais as populações afastam-se dos centros urbanos, migram para as zonas periféricas, degrada-se a vida das pessoas e aumentam os custos. Esta é a situação da habitação que temos hoje em Portugal. Também defendemos, em particular também aqui da questão dos estudantes, o investimento e a criação de maior arrendamento dedicado exatamente a esta questão, à questão dos estudantes do ensino superior. Pronto, depois é aqui também a criação do programa de arrendamento acessível a todos, também aqui uma proposta essencial ao que é o combate à especulação imobiliária. Se o Estado tiver arrendamento mais acessível, mais barato, automaticamente vai colocar aqui uma alternativa ao grande mercado imobiliário e automaticamente, pela lei do mercado, vai baixar aqui a questão dos preços. Pronto, aqui a questão das discriminações e a falta de representatividade no ensino superior. Pronto, isto aqui há aqui um assunto bastante complexo, mas que tem aqui fundamentos. Existe em Portugal aqui falhas e questões no que toca à igualdade de oportunidades, às quais têm que ser combatidas literalmente desde o seu berço, com a criação de uma rede pública de creches, seguido da total gratuitidade dos manuais escolares para todos os anos de ensino obrigatório, seguido, efetivamente, da completa dissolução das propinas e de todas as barreiras económicas do ensino superior, dando assim a oportunidade a todos, independente da sua camada social, independentemente das suas questões económicas, o igual acesso às oportunidades no que toca ao ensino. Depois, na vida profissional, e claramente, e isto serve para todos,
terminar aqui a questão da precariedade que afeta tantos jovens em Portugal, terminar aqui então a questão do período experimental, especialmente aqui imposta pelo PS, e também, claro, a questão do aumento de salários para construir, dar possibilidade aos jovens para construir uma vida digna e com direitos. Muito obrigado. Só queria reforçar aqui 5 segundos. 5 segundos. Pronto, depois aqui também a questão do... Tem que ser mesmo 5 segundos. É, pá, isto acho que não é 5 segundos à Pronto, portuguesa. aqui a questão do reforço do incentivo ao voto. A CDU comprova-se aqui, bate-se com uma política alternativa e por soluções para o país. O aumento dos salários, incluindo o salário mínimo nacional, a revogação das normas mais gravosas da legislação laboral, as questões que decisiva para o futuro do país. Salvar o Serviço Nacional de Saúde, a valorização... Pronto, a valorização dos serviços públicos, escolas, forças de segurança social, justiça fiscal e a dinamização da atividade produtiva, aumento do investimento público e o apoio às micro, pequenas e médias empresas, como fiz. Obrigado. Obrigado. Votem CDU. Passamos aos 3 minutos do PAN. Sofia. Em relação ao subfinanciamento do ensino superior, é precisamente por causa deste subfinanciamento que ainda não conseguimos abolir as propinas e por isso conseguimos concluir que o financiamento tem que ser realmente aumentado. Em relação à habitação, para o PAN a habitação é um direito básico da vida, tal como a saúde, a educação, o acesso à cultura, e por isso temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas como mote do nosso programa eleitoral. E lá está, a habitação tem que ser acesso livre a todos. Lá está a questão das rendas em Lisboa. Não somos a favor de políticas que têm sido feitas que só aumentam as desigualdades, como residências para pobres e residências para ricos. Necessitamos, sim, de mais habitação pública e digna, com rendas acessíveis. Lá está, os senhorios são fundamentais para baixar as rendas, no entanto o Estado também tem um papel preponderante. No entanto, não consideramos que se deve fazer por obrigação, mas sim por bons incentivos. Em relação à igualdade de oportunidades, temos várias propostas que vão ao encontro de dar apoios e bolsas de acesso ao ensino superior a todos, mesmo para diminuir estas desigualdades do acesso ao ensino. Em relação do apelo ao voto ao PAN, o PAN entrou no Parlamento e tem sido o principal promotor de avanços civilizacionais que tanto tardaram no nosso país. Com um deputado apenas conseguimos vitórias que mudaram o país para sempre. Com o grupo parlamentar ampliámos a nossa ação no que toca à habitação, à economia, à fiscalidade, à proteção da biodiversidade e da natureza. Provámos sim que os portugueses podem confiar em nós, temos apresentado trabalho, o PAN com uma maior representatividade no Parlamento irá assim reforçar o seu trabalho tão bom que tem feito até agora. Somos sim merecedores de mais responsabilidade, nunca vamos esquecer que estamos lá para representar os nossos cidadãos e as nossas causas, vamos sempre tentar fazê-las avançar. É por isso o voto no PAN é sem dúvida um voto útil, um voto no futuro, um voto no progresso, um voto na inclusão e assim um voto na compaixão. Obrigada. Obrigado, Sofia. Passamos aos 3 minutos do Partido Socialista. Pedro, tens a palavra. Bem, queria começar por responder àquela pergunta mais provocadora que me foi dirigida, que foi porquê que está farto do Partido Socialista, que não estão a fazer nada, algo do género. E eu queria começar por dizer, e como aproveitar também estes 3 minutos para responder a muitos dos temas que são a bala de prata da economia para este debate e para estas eleições que nos apresentamos. E o que o senhor não aguenta, que me diz que está farto da nossa propaganda, eu pergunto-lhe se foi preguiçoso para ver. Porquê? Porque vai ver que neste governo e nestes últimos anos, eu, por exemplo, tenho de remontar a um governo do PSD, quando tinha 1 ano de idade, para ver quando o PSD foi capaz de dar 1 ano de crescimento económico ao país. Neste sentido, o Partido Socialista, nestas eleições e no espectro político da democracia portuguesa, sobre crescimento económico e sobre valorização dos salários, da nossa economia, compete mesmo com ele sozinho. E basta ver os dados. Temos a captação de mais de 5 mil milhões em investimento para o interior, que são responsáveis pela criação de 20 mil postos de trabalho. Temos o investimento empresarial em máximos históricos, que são 13,6 mil milhões no primeiro semestre de 2021, o que ultrapassa um recorde de 2018, também da governação do Partido Socialista. Temos a custo da diminuição da dívida pública em
mínimos históricos, temos uma redução significativa dos juros, temos mais exportações. Estes são dados que nos orgulhamos e aqui permitam-me também responder ao PSD este argumento dos países do leste, porque a pior das coisas que nós podemos fazer nos debates é não nos comportarmos com verdade com as pessoas que falamos e para quem falamos. E o PSD diz isto propositadamente para alterar a visão e dourar e fazer um caminho que sabe que não é verdadeiro. Os países de leste, e aí era importante saber o que é que a direita pensa sobre isso, conseguiram ter este crescimento face ao nível de qualificações que tinham, nomeadamente em relação a Portugal. Sabe também da posição geográfica que beneficia e que motiva investimentos, por exemplo, no caso da Volkswagen, significativos nos países como a Hungria, Lituânia e um conjunto de países que andam ali à volta da Alemanha. E sabe também que os países de leste são uma das zonas beneficiadas emergentes e de ajustamento, ou seja, que beneficiaram maiores de fundos europeus para essa mesma convergência. E faz isto para dissimular o debate e para não discutir aqueles que são os factos. Dizer sobre a habitação pública e ao meu colega liberal, a forma de controlarmos os preços das casas, ou pelo menos de fazermos alguma coisa, é investir numa política de habitação pública, de habitação, que tem sido o parente pobre do Estado Social, e basta comparar com muitos países liberais para ver também os números que Portugal tem e os números que esses países liberais têm, e para ver que é mesmo esse parque que a única coisa que pode fazer é uma estabilização de preços para quando acontecem estas subidas. Nós temos objetivos muito claros. 26 mil fogos assegurados até 2026 e 6.500 casas em arrendamento acessível. É assim que vamos lidar com o problema. E permitam-me também ainda ir à flat tax e fazer este debate sobre o sistema de impostos, porque a Iniciativa Liberal e o Chega ainda não esclareceram sobre o que é esta proposta. Estamos numa faculdade de Direito, é uma proposta que se afasta do princípio da equidade contributiva e é uma proposta que tanto apregoam com a simplificação do IRS quando novamente mentem. O que está em causa no apuramento do rendimento são muitas dessas deduções e que isso é que necessário e que isso é que concorre para a maior simplificação ou menor simplificação do IRS. E ainda têm de explicar porque é que acham justo que um polícia, um enfermeiro, um advogado, um empresário individual paga a mesma taxa que um banqueiro ou uma pessoa de grande fortuna a viver neste país. Isto não é a nossa visão dos sistemas de impostos, a visão do Partido Socialista é a visão do reforço do Estado Social, do crescimento económico com responsabilidade. Não somos certamente o programa mais sexy para as vossas vidas, mas somos certamente o programa que dará mais respostas. Votem pelo Partido Socialista, votem pelo futuro do país. Obrigado, Pedro. 3 minutos finais do Partido Social Democrata. Alexandre Poço, força. Muito bem. A habitação foi uma das questões que foi aqui colocada. Nós precisamos de fazer um choque fiscal na aquisição da primeira habitação jovem por parte de um jovem, ou seja, combater o fator que penaliza os jovens quando querem adquirir uma casa, que é a falta de dinheiro, a não ser que tenham uns pais ricos, para ter acesso a um financiamento bancário. Por outro lado, o Estado tem quase cerca de 10 mil, nem o Estado sabe quantos imóveis tem, há quem fale 10 mil, há quem fale de 11 mil imóveis, que o Estado deve colocar no mercado de arrendamento, nomeadamente nas modalidades de arrendamento acessível ou arrendamento jovem. Precisamos ainda de equacionar se Portugal deve ou não importar programas de apoio à habitação que estão em vigor, por exemplo, no Reino Unido ou na Irlanda, que visam dar um apoio significativo aos jovens que querem ter acesso à primeira habitação, seja na modalidade de arrendamento ou aquisição. Eu concordo com a questão que também foi aqui colocada relativamente à representatividade de grupos étnicos e de pessoas que nós queremos que consigam subir na vida. Aliás, uma boa política pública é aquela que não discrimina ninguém e que garante a qualquer pessoa, independentemente da sua raça, independentemente do seu ponto de origem, mas também do seu contexto familiar, socioeconómico, consiga ter as mesmas oportunidades. São as desigualdades económicas geradas por um sistema que não cria riqueza que fazem com que os guetos do passado continuem a ser a guetização do futuro. E nós vemos isto não por uma ótica da pessoa A ou da pessoa B, vemos pela ótica da dignidade humana e de garantir que todas as pessoas conseguem subir na vida. Esse deve ser sempre o nosso objetivo. E o melhor combate que nós temos à subrepresentatividade de todos os grupos da nossa sociedade, de qualquer característica singular de qualquer pessoa, é garantir-lhe igualdade de oportunidades, que é feita em particular através de educação e, por isso, saúde, a questão que foi feita. Relativamente à TAP, eu penso que foi muito claro. O PSD não deixará os credores a arder. Nós não temos esse histórico de desresponsabilizar
dívidas, mesmo quando não fomos nós que as contraímos e quando nós temos de executar programas de assistência financeira que os outros chamaram e negociaram. Portanto, nós vamos cumprir o acordo, se formos governo, o acordo que o governo de Portugal negociou junto à União Europeia, e vamos garantir que a TAP, seja nesta modalidade que nós discordamos totalmente pública, seja numa futura modalidade, honra a sua palavra com todas as suas obrigações fiscais, mas também do ponto de vista dos seus credores e fornecedores. Para nós é também importante, e eu saúdo a tua questão, no sentido dos salários dos jovens. Não vou julgar a tua intenção, mas eu concordo com a tua questão. Naturalmente que nenhum político quer que os jovens tenham maus salários. Agora eu penso que ninguém nesta sala ficaria especialmente incomodado se soubéssemos que no nosso país um jovem podia começar a ganhar 800, 700 euros e ao fim de 2 anos já estava a ganhar 1000 e ao fim de 5 anos já estava a ganhar 1500 e que conseguiria depois se conseguir subir. Aquilo que é difícil para nós e é o que justifica essa afirmação é nós sabemos que um jovem começa a ganhar 700 e ao fim de 10 anos provavelmente está a ganhar mais 100 euros ou mais 150 euros. Essa é a política com a qual nós nunca podemos concordar e, portanto, é esse o nosso foco. Por outro lado, eu entendo, e termino mesmo, entendo que se as pessoas estão satisfeitas com o estado a que o nosso país chegou, com um país estagnado, um país onde não há criação de riqueza, um país altamente endividado e com uma carga fiscal altíssima, então devem votar no Partido Socialista. Se estão satisfeitas com o estado de coisas, se querem um caminho diferente, um caminho a convergir com as sociedades mais desenvolvidas da União Europeia, eu penso que o único voto que garante que António Costa não é Primeiro-Ministro a 1 de Fevereiro é o voto no Partido Social Democrata. Obrigado, Alexandre. Passamos a palavra ao CDS. Peço que cumpram com o tempo. Já vamos com a hora avançada. Francisco, tens a palavra. Bom, agradecer as perguntas que aqui foram apresentadas. Acho que todas elas trazem para o debate temas importantes. Podem partir de pressupostos um pouco distintos, mas foram, de facto, notas relevantes. A questão das rendas e a questão das rendas em particular na cidade de Lisboa. Nós propomos, no nosso compromisso eleitoral, uma medida importante em matéria de arrendamento, porque a questão do património e do parque público habitacional tem um problema, é que a sua resposta não vai ser conseguida a curto, médio prazo. Precisamos, de facto, de uma solução estruturada, de uma solução holística, como disse há pouco, onde a componente pública tenha o seu papel, onde a componente social tenha uma resposta e onde haja uma contratualização com os privados. Mas, na grande maioria dos casos, isso implica, pelo menos, um fenómeno de reabilitação urbana, para não falar de construção nova. Para isso, nós temos duas respostas importantes que nos parecem imediatas e que podem dar aqui um novo figurino às políticas e ao mercado de arrendamento. Em primeiro lugar, na contratualização do contrato de arrendamento com o senhorio, que seja dada a oportunidade às novas gerações de que a cada ano haja uma devolução em sede de IRS do valor que lhes é tributado, normalmente 28%, que é essa a tributação que está associada ao mercado de arrendamento. Não vamos entrar aqui em política fiscal e direito fiscal, mas por norma é isso que está aqui em causa. E, portanto, isso possibilitaria desde logo uma comparticipação, um benefício fiscal que era importante e que faria muita diferença, de quase 30% em matéria de arrendamento. Em segundo lugar, nós precisamos também de estímulos para aqueles que queiram ter a sua casa. Eu acho que isso é de facto legítimo e para esse efeito nós propomos também que na compra da primeira habitação, seja para as novas gerações ou para gerações não tão novas, que haja uma isenção fiscal em matéria de IMT, em matéria de imposto de selo. Isso representaria uma diferença muito considerável, porque de facto Portugal ainda tem um enquadramento um pouco distinto do que se passa no resto da Europa. Para terem ideia, em Portugal, normalmente uma prestação bancária para compra de casa é menor do que uma renda para o mesmo tipo de imóvel. O maior problema é o sinal, os primeiros custos, e para esse efeito eu acho que esta questão que nós propomos daria aqui uma resposta forte em matéria de habitação. Rapidamente, a questão das cotas, enfim, não foi assim que foi apresentado o tema, mas a questão da diversidade nas instituições de ensino, de quem leciona, de quem as frequenta. Eu acho que o maior problema que nós temos em Portugal, depois
provoca esse efeito da ausência de eventual diversidade cultural, que é a questão da mobilidade social. Nós em Portugal temos um problema crónico de mobilidade social, o nosso elevador social está, de facto, avariado há muitos anos, com um clima de estagnação, e para isso eu acho que o caminho não se fará tanto com uma solução étnica, mas com uma solução social. Perceber o contexto de partida de certas pessoas e, de facto, muitas vezes há uma coincidência étnica com a situação social, mas esse, de facto, é um ponto de partida que está enviesado, sobretudo porque não temos mobilidade social em Portugal, e isso é uma discussão grande a nível de economia e a nível de participação que nós podemos desenvolver. Não vou ter tempo para o RGES, mas ele tem de ser revisto, até por obrigação, já devia ter sido revisto há quase 10 anos, e o apelo ao voto. No próximo dia 30, nós temos em mãos a faculdade de poder decidir parte do nosso futuro. Cada voto vale exatamente o mesmo, cada voto tem a possibilidade de dar oportunidade a um conjunto de ideias e a um conjunto de políticos de protagonizarem essa alternativa, e eu acredito que dentro de uma solução confiável, de uma solução responsável, de uma solução que não é monotemática, mas também não cede a radicalismos ideológicos, o CDS-PP é o partido que está mais próximo das novas gerações e que pode trilhar um caminho de confiança. Obrigado a todos. Gonçalo, 3 minutos liberais, peço que cumpras mesmo com o tempo. Força. Bom, com o alvo de ataque foi do Pedro Anastácio, acho que vou ter de responder. Primeira coisa, sobre a flat tax, é de facto constitucional, porque o que ele esquece é que há de facto uma isenção até ao salário mínimo nacional e, portanto, como é óbvio, isso respeita o princípio da progressividade. Quanto ao tema da justiça fiscal, o que eu sei que é injustamente fiscal é que uma pessoa que recebe mais 100 euros quando ganha 800 tenha de entregar metade desse valor ao Estado. Isso parece-me injusto, porque a não ser que, na ótica do PS e na ótica socialista, uma pessoa que ganha 800 euros e passa para os 900, seja de facto uma pessoa rica o suficiente para entregar metade desse aumento ao Estado. Portanto, fica a questão, a partir de quando é que somos todos ricos? Acho que era uma pergunta que eu até tinha já deixado antes. De seguida, e em termos do tema da habitação, acho que é um tema muito importante, acelerar os licenciamentos. Obviamente que o parque habitacional português de Lisboa, aliás, aumentou 1% nos últimos 10 anos. 1%. E a procura é enorme, porque com a proliferação de startups e de empresas que vêm do estrangeiro, obviamente vêm cidadãos com muito mais poder de compra, o que, se a oferta se mantém constante e a procura aumenta, obviamente o preço vai aumentar. Portanto, a ótica dos licenciamentos é muito importante neste aspecto. Obviamente a isenção de IMT para os jovens também é uma componente da nossa proposta. Queria adicionar ainda um tema que parece muito pouco liberal, mas, podem não saber, a grande parte do parque habitacional português é detido pela Câmara Municipal de Lisboa. Desde 2007, 2009, quem governou a Câmara Municipal de Lisboa não consta que tenha sido a iniciativa liberal, até porque só existe desde 2017, ou a direita, para ser franco, é o PS e agora em concubinato com o LIVRE, que, pelos vistos, não se preocupou com tantos direitos humanos, não se preocupou com os dos russos, com os dos cidadãos russos que o Medina decidiu denunciar. Fica a questão, portanto, o que é que andaram a fazer, porque nem é do meu partido, mas defendendo a proposta de Carlos Moedas, em menos de 3 meses já anunciou que vai pôr as 48 mil casas do parque habitacional português no mercado de arrendamento e no mercado de venda. Portanto, eu não sei o que é que andaram a fazer, nem consta que existisse um inventariado das casas, só eu ouvi também, nem consta que houvesse uma listagem das casas e, portanto, fica a questão se isto é uma política liberal, eu estou muito confortável a defendê-la. Mesmo que vocês a acusem de ser socialista, de usar o parque habitacional do Estado para dar casas a rendas acessíveis. Acho que correto e sou a favor, e nós somos a favor, obviamente, desse tema. Quanto ao apelo ao voto, é muito simples. Se vocês preferem viver num país onde o Estado se foque nas suas áreas essenciais, que são 5, na minha opinião, 3 em monopólio, justiça, defesa, segurança, e 2 em, não só em monopólio, o Estado tem de participar na oferta, que são a saúde e a educação. E que o Estado não se meta em absolutamente mais nada. Porque a saúde e a educação são fundamentais para promover a igualdade de oportunidades. É isso que falta em Portugal. É um Estado que se perde com CPs, com RTPs, com TAPs, perde-se dinheiro e tempo e recursos em todos estes sítios e depois ignora-se o foco. E o foco essencial é um elevador social estagnado,
Um país que não sai da cepa torta e que nos últimos 25 anos teve 19 de políticas socialistas. Acho que é a altura de tentar uma política liberal. Muito obrigado. Obrigado, Gonçalo. Terminamos este apelo ao voto e à resposta às perguntas com os 3 minutos do Chega. Tens a palavra, Gonçalo. Obrigado. Bom, vou tentar ser sucinto porque tive muitas interpelações. Portanto, bem, vamos... Porquê é que a Rita Matias não está cá? Bem, a Rita Matias está em campanha, não pode estar presente e, além disso, foi a Associação Académica que me convidou. Portanto, se estás a dizer que a Associação Académica é machista, fica mal. Fica mal. Portanto... Quero também dizer, bem, nós somos a geração com maior interação digital de sempre e, portanto, alguém não saber o que é o clickbait, a mim, põe-me um bocado abesbílico. Portanto, os títulos foram: o Salazar faz muita falta, Paulo Rangel é gay, Joacina, filha da... Muito bem. O vídeo do Salazar é um vídeo sobre a teoria dos regimes circulares de Platão, que ele escreve no livro A República, que especifica que os regimes vão da sofiocracia, passam pela timocracia, oligarquia, chegam à democracia e, chegando à democracia, há o risco de nós, através de manifestações, de conjugação de tensões sociais, chegarmos à tirania. E a tirania é aquilo que eu refiro que Salazar é durante o vídeo. Ninguém quer voltar ao Estado Novo, creio eu, desse lado e do meu. E por isso é que eu estou aqui hoje. Okay? Não é pela defesa do fascismo, da extrema-direita. Temos que perceber isso. Quanto ao vídeo do Paulo Rangel pode ter muitos problemas. Sem dúvida. Eu discordo dele, então, na visão europeia, integracionista, que o mesmo defende. Eu sou mais um intergovernamentalista, sem dúvida. Ele pode ter muitos problemas, mas ser homossexual não é um deles. E eu até acrescento mais. As pessoas que dizem que o Chega não tem pluralidade democrática, o partido é contra o casamento homossexual, eu pessoalmente sou a favor. Portanto, se eu sair do partido, o partido não é democrático. Depois disto, se eu continuar no partido, vocês podem ver o sentido democrático do Chega, terei todo o gosto. Continuando com coisas que importam efetivamente para o país. Falou-se aqui da representação de etnias e de minorias nas determinadas profissões. Bom, eu parto do princípio que a meritocracia é chave nisto tudo e que a igualdade de oportunidades é substancialmente diferente do que aquilo que é a igualdade de resultados. Porque a partir do momento em que nós colocamos a igualdade de resultados num ponto primordial comparativamente à igualdade de oportunidades, nós não estamos a criar uma sociedade justa e equitativa. É importante percebermos isso. Esse é o primeiro foco. Importa muito mais aquilo que está dentro da nossa cabeça do que está dentro das nossas calças ou a quantidade de melanina que temos no nosso organismo. Isso é importante perceber. E creio que foi um companheiro ali ao fundo que me perguntou sobre a questão do Chega defender a pena de morte e prisão perpétua, creio que era isso. O Chega não defende a prisão não defende a pena de morte. Foi a votação dentro do partido e foi votado contra. O Chega não defende a pena de morte, é importante que isto se saiba. Quanto à prisão perpétua, o Chega defende, mas é uma prisão perpétua revogável. Ou seja, toda a gente deve ter uma segunda oportunidade. Agora, se uma pessoa não se quer integrar socialmente, através dos seus valores, da sua autorresponsabilidade, o ponto fulcral do programa do Chega, então essa pessoa, mediante uma nova avaliação, não deverá reintegrar a sociedade. Se ao fim de uma avaliação de 10, 12, 15, 25 anos, essa pessoa estiver apta, pode sair em liberdade. Se não, mantém-se presa. É isso. Para estabelecer isto. E, portanto, e vou concluir só muito rápido com a questão da habitação. Nós na habitação temos vários problemas. A nível do custo das matérias-primas, que estão substancialmente caros, e agora com a inflação que estamos a viver em 2022, ainda mais. O número de famílias aumentou substancialmente, porque tivemos vários divórcios durante os últimos 20, 25 anos. Eu creio que na altura da Troika os divórcios eram 7 em 10, portanto temos que construir mais casas, e para isso é fundamental o alívio fiscal. Desde o início... Deixem-me terminar. Só terminar. Desde o processo todo de construção de uma casa até a aquisição, representa 40% de imposto total. E isso não é legítimo para nós, jovens, não é legítimo para a população mais velha que trabalhou uma vida inteira, para os nossos pais que estão estagnados há 20 anos e muito menos para nós que queremos mudar o país. E por isso, dia 30, votamos Chega pelos jovens portugueses e por Portugal. Obrigado. Obrigado, Gonçalo. Bem, com a conclusão desta ronda, vamos chegar ao final do nosso debate. Faço-vos aqui um apelo também para não se esquecerem de consultar os programas eleitorais destes partidos que estão aqui, mas não só. São 21 forças partidárias que estão a concorrer. E não se esqueçam que nós temos um sistema proporcional e temos um sistema que temos vários círculos eleitorais, são 22 círculos. Por isso não se esqueçam de perceberem quem realmente estão a votar.
quem são os candidatos do vosso círculo, porque não é a mesma coisa votar num distrito ou votar noutro, votar numa região autónoma ou votar num círculo externo. Por isso, façam essa reflexão, votem em consciência, de forma informada. Esperemos que este debate tenha contribuído. Dar os parabéns mais uma vez às associações que organizaram este debate e obrigado também por me terem convidado. Obrigado a todos aqui os candidatos por estarem aqui com grande elevação a debater as vossas ideias. Agora a bola está do lado de todos vós em fazerem a vossa decisão e no dia 30 ou no dia 23 irem votar. Obrigado a todos e boa tarde.